Uma escrava grávida de 8 meses trabalhou 10 horas seguidas, incluindo 6 horas em trabalho de parto ativo, sem dizer uma palavra sequer porque tinha medo de ser punida. Quando finalmente gritou durante o nascimento, algo absolutamente inexplicável aconteceu. O ar na sala ficou tão denso que as pessoas mal conseguiam se mover, como se o peso literal de 26 anos de sofrimento silenciado tivesse se manifestado fisicamente. Quando o bebê nasceu, tudo voltou ao normal instantaneamente. O que aconteceu depois paralisou todos na fazenda. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar e tem um significado profundo sobre o silenciamento. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras impactantes e emocionantes, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente nessa jornada. O interior do Rio de Janeiro fervilhava sob o calor sufocante de janeiro de 1873, o ar denso e úmido transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de morros ondulantes do Vale do Paraíba que alimentavam a economia imperial há décadas. A Fazenda São José era uma das propriedades mais prósperas e bem administradas da região, produzindo café de qualidade excepcional que comandava preços premium em mercados europeus através do Porto Carioca. Era propriedade do Visconde Afonso de Carvalho e Menezes, homem de 62 anos cuja família acumulara fortuna impressionante através de 4 gerações de exploração meticulosa e sistemática da terra e dos 490 escravizados que a trabalhavam sob regime que era brutal em sua eficiência calculada mesmo para padrões cruéis da época. O Visconde Afonso cultivava cuidadosamente imagem de aristocrata esclarecido e racional, homem que estudará direito em São Paulo, que colecionava obras de economia política, que correspondia-se com intelectuais sobre modernização agrícola, e que falava eloquentemente sobre a importância de gestão científica e racional de recursos incluindo recursos humanos. Era homem que abordava a escravidão não com paixão ou crueldade impulsiva mas com racionalidade fria que calculava custos e benefícios, que maximizava a produtividade através de sistema meticulosamente projetado, e que via escravizados não como seres humanos mas como unidades de produção a serem gerenciadas otimamente. Essa racionalização tornava a crueldade mais eficiente e mais devastadora porque era despojada de emoção e transformada em ciência aplicada. Elemento crucial de sistema do Visconde era a expectativa absoluta de que escravizados suportassem todo o sofrimento em silêncio completo, sem reclamação visível, sem expressão de dor ou desconforto, sem qualquer indicação de que condições eram menos que perfeitamente toleráveis. Reclamação ou expressão de sofrimento eram interpretadas como insubordinação e indisciplina que minavam eficiência de operações, e portanto eram punidas severa e consistentemente. Resultado era a cultura de silenciamento onde pessoas aprendiam rapidamente que a única forma de evitar punição adicional era aguentar tudo caladamente, independente de quão impossível situação fosse. Era a violência psicológica sistemática disfarçada como gestão racional. Entre os 490 escravizados estava Teresa, mulher de 26 anos grávida de 8 meses, cuja história encapsulava tanto resiliência humana extraordinária quanto desumanização sistêmica de regime escravista racionalizado. Ela nascerá na fazenda durante período de expansão das plantações de café, filha de Cecília que morrera de febre após parto quando Teresa tinha apenas 12 anos, morte que ensinara a lição brutal sobre perigos de maternidade sem cuidado médico adequado. Teresa crescerá trabalhando primeiro nas cozinhas onde demonstrara habilidade culinária notável, depois como mucama de confiança servindo diretamente Viscondessa Laura, esposa do Visconde. Posição de mucama de confiança significava trabalho doméstico relativamente protegido mas também exposição constante à vigilância minuciosa e expectativas impossíveis de perfeição silenciosa. Teresa era conhecida em toda a fazenda por capacidade extraordinária de aguentar dor e desconforto sem expressão visível, por estoicismo que parecia sobre-humano, por silêncio absoluto mesmo em circunstâncias que fariam qualquer pessoa gritar ou reclamar. Ela trabalhava quando doente sem mencionar sintomas, continuava funcionando quando ferida sem pedir tratamento, suportava condições impossíveis sem dar indicação de que algo estava errado. Outros escravizados falavam de Teresa com mistura de admiração e preocupação. Admiração por força aparente, preocupação porque supressão tão completa parecia indicar algo quebrado fundamentalmente. Ela nunca reclama, diziam. Nem quando deveria.
É como se dor não existisse para ela, mas sabemos que existe. Só não mostra. O pai do bebê que carregava era mistério porque Teresa nunca falará sobre assunto com ninguém, mantendo silêncio absoluto sobre todos os aspectos de gravidez exceto o fato óbvio de que estava grávida. Havia especulação. Alguns diziam que era filho de Rafael, escravizado de 31 anos que trabalhava como feitor de segunda linha supervisionando o trabalho nos campos e que possivelmente mantinha relação com Teresa. Outros sussurravam possibilidade que era filho do próprio Visconde Afonso ou de filho dele Carlos. Violações que aconteciam sistematicamente mas que ninguém podia mencionar porque palavra de escravizado não tinha valor legal contra senhor. Mas Teresa não confirmava nem negava nada. Simplesmente continuava trabalhando caladamente conforme gravidez progredia. Esse silêncio de Teresa sobre gravidez, combinado com capacidade dela de continuar trabalhando aparentemente sem dificuldade mesmo em estágio avançado, criará expectativa perigosa em Viscondessa Laura. Laura era mulher de 55 anos cuja própria maternidade fora marcada por dificuldades, 6 gravidezes resultando em 4 abortos espontâneos e 2 filhos que sobreviveram, e ela desenvolvera ressentimento profundo de mulheres que pareciam ter gravidezes fáceis. Ver Teresa trabalhar silenciosamente através de 8º mês sem reclamação ou pedido por acomodação especial irritava Laura de formas que ela não examinava muito profundamente, e irritação manifestava-se em exigências progressivamente mais impossíveis. Foi em manhã de segunda-feira, 20 de janeiro de 1873, que incidente aconteceu que testaria a capacidade de Teresa de aguentar dor calada até limite absoluto e além, desencadeando eventos que paralisariam todos na fazenda de formas que ninguém poderia prever. Teresa estava ajudando a preparar casa para a recepção grande que família planejava para fim de semana seguinte, trabalho que envolvia mover móveis pesados, lavar pisos extensos de joelhos, limpar janelas altas requerendo esticar-se repetidamente, e carregar objetos decorativos pesados de armazenamento para posições apropriadas. Era trabalho que seria fisicamente exigente para qualquer pessoa, potencialmente perigoso para a mulher grávida de 8 meses. Laura observava o trabalho de Teresa meticulosamente, procurando qualquer sinal de reclamação ou pedido por ajuda ou acomodação. Mas Teresa, fiel a padrão de vida inteira, trabalhava silenciosamente sem expressão visível de dificuldade mesmo quando o esforço era obviamente imenso. Ela movia móveis empurrando com o corpo inteiro incluindo o ventre volumoso, lavava pisos em posições desconfortáveis que comprimiam o abdômen, esticava-se para janelas altas colocando tensão em músculos abdominais já esticados, carregava objetos pesados sem pedir assistência. E através de tudo, mantinha expressão neutra e silêncio completo que o sistema exigia. Foi ao meio-dia, após 4 horas de trabalho brutal, que Teresa sentiu primeira contração real, não Braxton Hicks mas tensão uterina que era qualitativamente diferente, que sinalizava início possível de trabalho de parto. Ela parou o trabalho momentaneamente, mão indo instintivamente para o ventre, respiração tornando-se ligeiramente mais rápida. Mas quando Laura olhou questionadoramente, Teresa imediatamente compôs expressão em neutralidade e voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Era reflexo tão arraigado que até dor potencialmente indicando trabalho de parto prematuro não justificava quebrar silêncio ou pedir pausa. Contrações continuaram através da tarde, vindo progressivamente mais frequentes e intensas. Teresa as aguentava caladamente, parando o trabalho apenas por segundos quando contração era particularmente forte, depois continuando como se nada estivesse acontecendo. Outros servos notavam, viram pausas breves, viram mão indo para ventre repetidamente, viram respiração ficando mais difícil, mas ninguém disse nada porque cultura de silenciamento afetava a todos. Se Teresa não reclamava, eles não deviam apontar sofrimento dela porque fazer isso poderia trazer atenção indesejada e punição. Foi às 5 da tarde, após 9 horas de trabalho físico brutal sob vigilância constante, que Teresa sentiu algo que não podia negar ou ignorar. Líquido quente escorrendo por pernas, evidência de que águas tinham rompido e trabalho de parto estava definitivamente começando. Ela estava sozinha em sala grande quando aconteceu, e teve momento de escolha crucial. Podia chamar por ajuda, admitir que estava em trabalho de parto, pedir para ir para a enfermaria. Ou podia continuar aguentando caladamente, esperando completar trabalho designado antes de revelar condição,
confiando em capacidade de suportar que desenvolvera através de anos. E Teresa, produto de sistema que punia expressão de necessidade e recompensava silêncio estoico, escolheu segunda opção. Limpou o líquido discretamente com pano de limpeza, descartou o pano, e continuou trabalhando como se nada tivesse mudado. Era decisão que era simultaneamente ato de coragem extraordinária e sintoma de quebramento profundo. Coragem em suportar impossível, quebramento em não reconhecer que tinha direito de pedir ajuda em emergência médica genuína. Teresa continuou trabalhando através de início de trabalho de parto com determinação que desafiava a compreensão racional. Contrações vinham agora a cada 5 a 6 minutos, forte o suficiente para fazê-la curvar-se ligeiramente e prender respiração. Mas ela as aguentava caladamente e continuava assim que passavam. Moveu mais móveis, lavou mais pisos, completou tarefas designadas uma após outra com eficiência mecânica que vinha de dissociar consciência de corpo que sofria. Era como se houvesse duas Teresas, corpo que estava em trabalho de parto progressivo e mente que recusava reconhecer aquela realidade e continuava executando funções esperadas. Foi às 6 da tarde, 10 horas após começar trabalho e aproximadamente 6 horas após primeira contração real, que Laura finalmente notou que algo estava definitivamente errado. Teresa estava carregando bandeja com louça quando contração particularmente forte atravessou o corpo, fazendo-a parar completamente e fechar olhos por momento enquanto respirava através de dor. Bandeja tremeu perigosamente mas não caiu, e Teresa recuperou o controle em segundos, mas Laura vira pausa e tremor. Teresa, ela disse com voz que carregava irritação mais que preocupação. Você está doente? Se está, deveria ter dito mais cedo em vez de arriscar quebrar louça valiosa. Teresa abriu boca para responder mas contração outra veio antes que pudesse falar, fazendo-a ofegar involuntariamente. Primeiro som de dor que permitirá se fazer em 10 horas de trabalho de parto progressivo. Foi pequeno ofegar mas era quebramento de silêncio que mantivera absoluto até aquele momento. E Laura interpretou o som não como sinal de emergência médica mas como fraqueza inexplicável e irritante. Você está dramatizando? Laura exigiu. Grávidas trabalham todos os dias sem fazer sons assim. Controle-se adequadamente. Teresa tentou responder, tentou explicar que estava em trabalho de parto, mas contração outra não permitiu. Ela curvou-se mais visivelmente desta vez, mão apertando borda de mesa para suporte enquanto onda de dor e pressão atravessava abdômen e costas. E foi então que Laura finalmente notou detalhes que deveria ter notado horas antes. Saia de Teresa estava manchada de líquido. Postura era de pessoa em trabalho ativo. Padrão de paradas e retomadas de trabalho correspondia a contrações regulares. Você está em trabalho de parto, Laura disse com acusação em voz, como se Teresa tivesse cometido transgressão por estar em trabalho de parto enquanto trabalhava. Por quanto tempo? Teresa, finalmente permitindo-se quebrar silêncio porque Laura exigirá resposta direta, sussurrou com voz rouca. Desde meio-dia, senhora. Águas romperam às 5. Eu quis terminar trabalho, antes de incomodar, com necessidades pessoais. Eram palavras que revelavam quebramento profundo, descrição de trabalho de parto como necessidades pessoais que não justificavam interromper trabalho, como incômodo que deveria ser minimizado, demonstrava quanto Teresa internalizara valores de sistema que a desumanizava. Laura ficou horrorizada não por compaixão mas por pragmatismo. Trabalho de parto de 6 horas sem supervisão médica era perigoso para bebê que representava investimento financeiro. Por que você não disse nada? Ela exigiu. Por que continuou trabalhando em vez de ir para a enfermaria imediatamente? Eram perguntas que revelavam hipocrisia extraordinária porque Laura e sistema que ela representava eram exatamente razão pela qual Teresa não dissera nada. Sistema punia expressão de necessidade e recompensava silêncio estoico. Então Teresa responderá exatamente como fora treinada durante vida inteira. Mas Teresa não apontou hipocrisia porque não tinha energia ou espaço mental para fazer isso enquanto contrações continuavam. Mil perdões, senhora, ela sussurrou. Não quis falhar em responsabilidades ou causar inconveniência, com condição pessoal. Mesmo em trabalho de parto, mesmo após 6 horas aguentando caladamente, ela estava pedindo desculpas por ter corpo que funcionava biologicamente,
por ter necessidades que sistema via como inconvenientes. Laura chamou servos. Levem Teresa para a enfermaria imediatamente. E chamem tia Josefa e mandem mensageiro buscar doutor Henrique da vila. Havia urgência em voz, mas não compaixão, apenas reconhecimento de que situação era emergência médica que requeria intervenção profissional. Teresa foi levada, não carregada porque ainda conseguia andar, embora cambaleando entre contrações, através de casa e para a enfermaria nos fundos da propriedade. E cada passo era agonia que ela continuava aguentando tão caladamente quanto possível, ainda minimizando expressão de dor mesmo quando expressão seria completamente justificada. Tia Josefa, parteira não oficial de 65 anos com 46 anos de experiência, chegou rapidamente e examinou Teresa com eficiência nascida de décadas fazendo exatamente isso. O que encontrou alarmou-a profundamente. Trabalho de parto muito avançado. Ela está dilatando 9 centímetros, quase completamente. Bebê está descendo, mas... Ela palpou o abdômen cuidadosamente, a tensão muscular extrema em parede abdominal que está interferindo. E batimento cardíaco fetal está ligeiramente irregular, possivelmente de estresse de trabalho de parto prolongado sem suporte. Ela trabalhou 10 horas incluindo 6 horas de trabalho de parto ativo. Voz de Laura disse da porta, tom defensivo. Ela não disse nada. Como eu deveria saber que estava em trabalho de parto se ela não expressou dificuldade nenhuma? Josefa olhou para Laura com expressão que era simultaneamente compreensão e acusação velada. Ela não disse porque aprendeu que expressar necessidade traz punição nesta casa. Aprendeu a aguentar tudo caladamente independente de custo. E agora está pagando o preço de silenciamento que sistema impôs. Eram palavras ousadas de parteira para a viscondessa, mas Josefa era velha o suficiente e respeitada o suficiente para arriscar honestidade. Laura não respondeu, apenas saiu com desconforto visível, recusando confrontar responsabilidade de sistema que criará condições onde mulher grávida trabalhou 6 horas em trabalho de parto sem pedir ajuda. E Josefa voltou a atenção para Teresa, que estava deitada em cama aguentando contrações que vinham agora quase continuamente com silêncio que era menos virtude e mais patologia neste ponto. Teresa, Josefa disse firmemente mas gentilmente, pegando mãos de Teresa, você precisa parar de aguentar caladamente. Trabalho de parto requer vocalize, requer empurre, requer faça sons que corpo precisa fazer. Silêncio aqui não é útil, é perigoso. Você entende? Teresa acenou, mas quando próxima contração veio, ela ainda tentou suprimir sons, ainda tentou aguentar caladamente como fizera por horas. Era padrão tão arraigado que quebrar parecia impossível mesmo quando quebrar era necessário para a sobrevivência. Rafael, o feitor de segunda linha que muitos suspeitavam ser pai do bebê, chegou correndo quando ouviu que Teresa estava em enfermaria em trabalho de parto. Ela está bem? Ele perguntou com preocupação que confirmava relacionamento. Josefa respondeu honestamente, fisicamente, trabalho está progredindo. Mas ela está lutando contra próprio corpo porque não sabe como parar de aguentar caladamente. Anos de punição por expressão criaram reflexo de supressão que está interferindo com o processo natural. Ela precisa aprender em próximas horas o que deveria ter sempre sabido, que expressar dor é normal e necessário. Rafael aproximou-se de cama, ajoelhando-se ao lado de Teresa. Você não precisa aguentar sozinha mais, ele disse com voz quebrada de emoção. Você pode fazer sons, pode gritar se precisar, pode expressar o que está sentindo. Não será punida. Eu estou aqui. Não está sozinha. Eram palavras que tentavam dar permissão que sistema sempre negara, que tentavam criar espaço seguro onde expressão fosse possível. Mas Teresa, produto de vida inteira de condicionamento, não podia simplesmente aceitar permissão e liberar-se. Eu não sei como, ela sussurrou entre contrações. Sempre aguentei calada. Não sei como fazer diferente, mesmo quando quero. Era a confissão devastadora de que silenciamento não era mais escolha consciente mas reflexo inconsciente, padrão tão profundamente gravado que quebrar requeria mais que permissão verbal. Doutor Henrique Mascarenhas chegou 60 minutos depois, tendo galopado de vila assim que recebeu mensagem urgente. Ele era homem de 50 anos,
médico há 25, com experiência vasta em complicações obstétricas. Seu exame foi rápido mas completo, e expressão era de preocupação crescente. Trabalho de parto muito avançado, mas bebê não está progredindo adequadamente através de canal. A obstrução de tensão muscular extrema, parede abdominal e músculos pélvicos estão tão tensos que estão fisicamente impedindo descida. É como se o corpo inteiro estivesse resistindo ao processo que deveria estar facilitando. Por que isso aconteceria? Rafael perguntou. Henrique olhou de Teresa para Josefa antes de responder. Às vezes, quando pessoa passou vida inteira aprendendo a controlar e suprimir respostas corporais, corpo não sabe como liberar quando liberação é necessária. Músculos que foram mantidos tensos por anos de contenção não relaxam facilmente mesmo quando o relaxamento é crucial. Era a explicação médica de custo fisiológico de silenciamento psicológico. O que pode fazer? Rafael perguntou com urgência crescente. Henrique respondeu honestamente. Medicamente, posso fazer pouco para forçar músculos a relaxar. Posso administrar ópio em dose pequena para ajudar com relaxamento, mas em trabalho de parto avançado é arriscado. Principalmente, ela precisa aprender a liberar controle conscientemente. Precisa permitir-se fazer sons, movimentos, expressões que corpo precisa fazer mas que ela passou vida suprimindo. É trabalho psicológico mais que médico neste ponto. Josefa acenou em concordância. Vi isso antes em mulheres que foram quebradas de formas similares. Corpo aprende padrões de supressão tão profundamente que até processos involuntários como o parto são afetados. Cura começa com dar permissão explícita e repetida para expressar, com criar ambiente onde expressão é segura, com paciência conforme pessoa desaprende hábitos de vida inteira. Era a sabedoria de décadas de experiência com trauma de mulheres escravizadas. Através das próximas horas, equipe pequena ao redor de Teresa, Josefa, Henrique, Rafael e eventualmente Maria, mulher mais velha que servirá como figura maternal após morte da mãe biológica, trabalhou não apenas em assistir parto fisicamente mas em criar condições onde Teresa pudesse começar a quebrar padrão de silenciamento. Você pode gritar, eles diziam repetidamente. Você pode fazer qualquer som que corpo quiser fazer. Você está segura aqui. Não será punida. Expressão é boa, é saudável, é necessária. Mas quebrar padrão de 26 anos não acontece instantaneamente. Teresa tentava liberar, tentava gritar quando contrações vinham, tentava relaxar músculos que mantinha tensos habitualmente, tentava confiar em processo em vez de lutar contra ele. Mas cada tentativa era seguida por impulso automático de recontrolar, de ressuprimir, de voltar a aguentar caladamente. Era como aprender a andar novamente, tendo que conscientemente fazer o que deveria ser natural e automático. Henrique observava com preocupação crescente conforme horas passavam e trabalho não progredia adequadamente. Bebê está em sofrimento crescente. Batimento cardíaco está ficando mais irregular. Se não nascer logo, vou ter que considerar intervenções mais drásticas, fórceps ou até cesariana em último caso. Mas ambos são extremamente perigosos em condições daqui. Era ameaça implícita que tempo estava se esgotando, que Teresa precisava conseguir liberar controle logo ou consequências seriam severas. Foi Rafael que finalmente teve intuição que mudaria tudo. Teresa, ele disse, pegando ambas mãos dela e forçando-a a olhar diretamente em olhos dele. Você tem aguentado calada por 26 anos. Tem aguentado violência, humilhação, dor, sofrimento. Tudo caladamente porque aprendeu que expressar trazia punição pior. Mas agora, esta única vez, eu estou pedindo para você não aguentar. Estou pedindo para você liberar tudo, não apenas dor de parto mas dor de anos, não apenas este sofrimento mas todo o sofrimento que guardou. Grite tudo que nunca deixaram você gritar. Expresse tudo que sempre teve que aguentar caladamente. Por favor. Para você, para nossa filha, para futuro diferente, pare de aguentar e comece a expressar. Eram palavras que não apenas davam permissão mas que pediam expressão, que reformulavam liberação não como fraqueza mas como necessidade, que conectavam silêncio de parto a silenciamento de vida inteira.
E algo naquelas palavras penetrou através de defesas que Teresa mantivera por décadas. Próxima contração veio e, em vez de aguentar caladamente, ela tentou fazer o que Rafael pedirá. Abriu boca e tentou gritar, não apenas som de dor mas grito que carregava anos de sofrimento silenciado, vocalização de tudo que sempre aguentará sem expressar. Primeiro foi difícil, garganta estava acostumada a suprimir sons, músculos vocais atrofiados por desuso, e impulso de recontrolar era quase irresistível. Mas ela lutou contra impulso e forçou o som para fora. Foi grito pequeno primeiro, quase patético em intensidade, mas era grito genuíno. E fazer aquele som, permitir-se aquela expressão, criou rachadura em parede de contenção que mantivera por tanto tempo. Próxima contração trouxe grito mais forte. E próxima mais forte ainda. Conforme permitia-se gritar, conforme liberava controle vocal, algo extraordinário começou a acontecer fisicamente. Músculos que estavam tão tensos começaram a relaxar incrementalmente. Não dramaticamente mas mensuravelmente. Josefa podia sentir tensão em parede abdominal diminuindo. Henrique podia observar progressão melhorada de bebê através de canal. Era como se liberação vocal permitisse liberação física, como se permitir-se expressar externamente permitisse corpo funcionar internamente. Continue, Josefa encorajava. Continue fazendo sons, continue liberando. Está funcionando. Bebê está vindo. E Teresa continuou, cada contração trazendo gritos progressivamente mais fortes e liberados. Não eram apenas sons de dor de parto mas eram liberação de dor acumulada de vida inteira. Cada humilhação aguentada caladamente, cada violência suportada em silêncio, cada sofrimento mantido interno porque a expressão era perigosa. E conforme gritava, conforme liberava, algo mais começou a acontecer que ninguém esperava. Ar na enfermaria começou a mudar perceptivelmente, não temperatura ou pressão mas qualidade, como se estivesse ficando mais denso, mais pesado, mais difícil de mover através. Pessoas presentes começaram a sentir sensação estranha de peso crescente, como se gravidade tivesse aumentado ligeiramente mas notavelmente. Movimentos tornaram-se mais difíceis, como se estivessem movendo através de meio mais resistente que ar normal. Henrique notou primeiro porque estava tentando alcançar instrumento e movimento de braço era estranhamente lento. Vocês estão sentindo isso? Ele perguntou. Como se ar estivesse mais denso. Josefa acenou, tendo experimentado a mesma sensação ao tentar ajustar posição de Teresa. Rafael sentiu também, braços pareciam mais pesados, respiração requeria mais esforço. E Maria, observando de canto, viu que objetos pequenos pareciam mover-se mais lentamente quando tocados, como se afetados por arrasto que não deveria existir. Mas Teresa, focada em trabalho de finalmente parir depois de horas de luta, não notou mudança atmosférica. Continuou gritando, continuou liberando, continuou empurrando conforme corpo finalmente cooperava com o processo em vez de resistir. E conforme liberação emocional e vocal intensificava, fenômeno atmosférico intensificava correspondentemente. Peso no ar aumentava progressivamente, movimento tornava-se progressivamente mais difícil, até sons pareciam viajar mais devagar através de meio que estava ficando mais denso e resistente. O que está causando isso? Rafael perguntou com medo crescente. Henrique, homem de ciência, não tinha explicação. Não sei. Nunca experimentei nada similar. É como se... Ele procurou analogia adequada, como se próprio ar estivesse ficando mais viscoso, mais resistente. Mas isso desafia a física conhecida. Josefa, com sabedoria de tradições que medicina europeia não reconhecia, ofereceu interpretação diferente. Ela está liberando anos de dor guardada. Talvez dor tão grande, contida por tanto tempo, manifesta fisicamente quando finalmente liberada. Talvez estamos sentindo o peso literal de sofrimento que ela carregou em silêncio. Era a interpretação que era parte metafórica, parte literal. Sugestão de que trauma psicológico quando suficientemente profundo e prolongado podia manifestar-se de formas que afetavam realidade física ao redor. E independente de mecanismo, efeito era inegável. Todos na enfermaria estavam experimentando a mesma anomalia.
todos sentindo o mesmo peso crescente e resistência aumentada de ar que deveria ser invisível e sem peso. E conforme trabalho de parto alcançou o estágio final, conforme Teresa gritou com intensidade máxima enquanto empurrava, fenômeno atingiu clímax impossível. Ar tornou-se tão denso que movimento era quase impossível. Pessoas tentando mover braços encontravam resistência como se movendo através de água. Tentando andar sentiam como se pernas estivessem presas em lama. Tentando falar descobriam que sons eram abafados e distorcidos. Era como se a enfermaria inteira estivesse submersa em meio invisível mas tangível. Como se peso de anos de sofrimento silenciado de Teresa criará campo literal de gravidade aumentada ou densidade de ar impossível. E então, no momento exato em que bebê nasceu, no segundo preciso em que cabeça emergiu e primeiro choro encheu o ar, fenômeno cessou instantaneamente. Peso desapareceu como se nunca tivesse existido, ar voltou a ser normal e sem resistência. Movimento tornou-se fácil novamente. Foi transição tão abrupta que foi desorientadora, como ser subitamente liberado de peso que estivera pressionando sem perceber conscientemente quanto peso era até que sumiu. Bebê nasceu chorando vigorosamente, som que parecia extraordinariamente alto e claro depois de minutos de sons abafados e distorcidos em ar anormalmente denso. Henrique cortou o cordão com mãos que tremiam ligeiramente não de exaustão mas de choque de fenômeno que testemunhara e que não podia explicar. Josefa limpou o bebê rapidamente, verificando sinais vitais que felizmente eram todos normais apesar de trabalho de parto prolongado e complicado. E Rafael observava com admiração misturada com terror reverente, admiração por nascimento de filha, terror por manifestação impossível que acompanhará nascimento. É menina, Josefa anunciou, entregando o bebê limpa para Teresa que estava exausta mas consciente. Saudável apesar de tudo. Você fez trabalho extraordinário. Teresa pegou filha, olhando para rosto pequeno com expressão de amor profundo misturado com exaustão completa. Ela é perfeita, Teresa sussurrou, voz rouca de gritar pela primeira vez em vida de formas que vocalizavam não apenas dor de parto mas dor de existência. E ela nasceu quando parei a aguentar calada. Quando finalmente expressei tudo. Henrique, processando experiência que desafiara toda a compreensão científica, tentou documentar o que testemunhara. Todos sentimos mesma coisa. Ele perguntou, precisando confirmar que não fora alucinação individual. Todos acenaram, Josefa, Rafael, Maria, todos experimentaram mesma sensação de ar ficando progressivamente mais denso e resistente durante o trabalho de parto final de Teresa. Todos sentiram liberação instantânea quando o bebê nasceu. Preciso registrar isso, Henrique disse, embora não saiba como explicar. Correlação entre liberação emocional de Teresa e mudança atmosférica foi perfeita. Quando ela gritou mais intensamente, peso aumentou. Quando o bebê nasceu e liberação completou, peso desapareceu. Josefa ofereceu interpretação baseada em tradições que reconheciam conexões entre estados emocionais e manifestações físicas que medicina europeia frequentemente descartava. Teresa carregou o peso de anos de sofrimento silenciado. Literalmente carregou porque corpo mantém registro de trauma quando não pode ser expressado. Quando finalmente liberou, quando gritou tudo que sempre aguentou caladamente, peso manifestou-se fisicamente ao redor dela. Nós sentimos literal e temporariamente o que ela carregou figurativamente e cronicamente. E quando liberação completou com nascimento, peso dissipou porque não era mais mantido. Era explicação que era parte sabedoria tradicional, parte interpretação nova de fenômeno único. Rafael, segurando mão de Teresa, aceitou interpretação porque explicação científica claramente não estava disponível. Você carregou tanto por tanto tempo, ele disse a Teresa. E quando finalmente deixou sair, até o ar ao redor sentiu o peso disso. Mas agora está liberado. Você liberou. E nossa filha nasceu livre de peso que você carregou. Eram palavras que tentavam dar significado à experiência impossível. Teresa, ainda processando própria experiência de ter finalmente quebrado o silêncio de vida inteira, sussurrou. Eu não sabia que aguentar caladamente tinha peso assim. Não sabia que carregar tudo em silêncio era tão pesado até liberar. E quando liberou, vocês sentiram. Sentiram peso literal.
de dor que guardei por 26 anos. Era reconhecimento de que sofrimento silenciado não era experiência puramente subjetiva, mas tinha qualidade objetiva e mensurável, mesmo se mensurabilidade desafiava instrumentos científicos normais. Notícia do que acontecerá espalhou-se através da fazenda São José com velocidade extraordinária. Trabalhadores que estavam em edifícios próximos à enfermaria reportaram ter sentido algo estranho durante tempo correspondendo exatamente a trabalho de parto final de Teresa. Sensação de peso ou pressão crescente, dificuldade de movimento, como se a atmosfera tivesse ficado mais densa. Aqueles mais distantes não sentiram nada, mas suficientes pessoas próximas experimentaram fenômeno que não podia ser descartado como imaginação coletiva. E história que circulou não era apenas sobre nascimento complicado, mas sobre manifestação física impossível que acompanhará a liberação de anos de sofrimento silenciado. Teresa aguentou dor calada por 26 anos, pessoas contavam. Aguentou tudo, violência, humilhação, trabalho brutal, até trabalho de parto. Sem reclamação porque sistema punia a expressão. Mas quando finalmente gritou, quando liberou tudo que guardou, peso literal de sofrimento manifestou-se. Ar ficou denso, movimento ficou difícil, todos ao redor sentiram peso que ela carregou sozinha por tanto tempo. E quando o bebê nasceu, quando liberação completou, peso desapareceu instantaneamente. Visconde Afonso veio à enfermaria no dia seguinte, racionalismo perturbado por relatos de fenômeno físico impossível coincidindo com o nascimento. Doutor Henrique, ele disse com autoridade de homem acostumado a respostas definitivas, explique cientificamente o que aconteceu aqui. Henrique respondeu honestamente, não posso explicar completamente com ciência que conheço. Mas posso testemunhar que fenômeno foi real, múltiplas pessoas independentes experimentaram mesma anomalia atmosférica durante trabalho de parto de Teresa, anomalia que correlacionou perfeitamente com intensidade de expressão emocional dela e que cessou instantaneamente com o nascimento. Você está sugerindo, Visconde disse com ceticismo aristocrático, que emoções de escrava podem afetar propriedades físicas de ar? Isso é absurdo que contradiz toda a física conhecida. Henrique não discordou, mas tampouco recuou. Absurdo ou não, aconteceu. E se forçado a especular sobre significado, sugeriria que Teresa passou 26 anos aprendendo a suprimir expressão de sofrimento porque sistema desta fazenda pune expressão consistentemente. Supressão criou carga psicológica imensa que manifestou-se fisiologicamente em tensão muscular que complicou o parto. E quando finalmente liberou supressão, quando gritou anos de dor contida, liberação foi tão intensa que aparentemente criou efeitos mensuráveis em ambiente imediato. Era a acusação velada de que sistema que Visconde criará era responsável por criar condições onde mulher teve que aguentar tanto por tanto tempo que liberação final criou anomalia física. Visconde sentiu desconforto, mas não aceitou responsabilidade diretamente. Teresa sempre foi livre para expressar necessidades apropriadamente. Ele disse, reformulando história. Se escolheu não fazer isso, é questão de caráter individual, não de sistema. Mas Henrique não permitiu reformulação passar sem desafio. Ela não escolheu silêncio livremente. Aprendeu silêncio através de punição consistente de expressão ao longo de vida inteira. Sistema ensinou que aguentar caladamente era a única forma de evitar punição pior. E quase a matou junto com o bebê. Visconde não tinha resposta adequada, então mudou o assunto. Teresa e bebê receberão cuidado adequado durante recuperação. E ela pode ter semana de descanso antes de retornar a trabalho. Era a oferta que tentava soar generosa, mas que revelava a falta de compreensão fundamental. Mulher que quase morreu de ter que aguentar trabalho de parto caladamente por 6 horas recebia semana de descanso como se isso compensasse anos de silenciamento forçado. Teresa, ouvindo através de porta entreaberta, sentiu não gratidão mas raiva. Emoção que nunca permitirá se sentir antes porque raiva era perigosa. E pela primeira vez, tentou expressar raiva verbalmente em vez de aguentar caladamente. Uma semana, ela disse com voz que era fraca mas carregava emoção clara, como se uma semana compensasse 26 anos de ter que aguentar tudo caladamente, porque expressar trazia punição. Como se uma semana fosse suficiente para curar dano de vida inteira
de silenciamento forçado. Eram palavras diretas e críticas de escravizada para Visconde que não estava acostumado a ser confrontado. E Visconde reagiu com indignação. Você está sendo ingrata? Estou oferecendo generosidade extraordinária e você responde com crítica. Mas Henrique interviu antes que situação escalasse. Ela está expressando emoção genuína pela primeira vez em vida, provavelmente. É saudável mesmo se desconfortável para ouvir. E ela está correta, uma semana não compensa dano de anos. Era a defesa inesperada de médico para a escravizada, e Visconde não tinha resposta preparada. Ele saiu com dignidade ferida, desconfortável com o mundo onde escravizadas expressavam emoções e onde médicos as defendiam. E Teresa, tendo expressado raiva pela primeira vez sem punição imediata, sentiu algo novo, sensação de possibilidade, reconhecimento de que talvez expressão fosse possível sem consequências devastadoras, esperança de que talvez silêncio não fosse única opção. Nos dias seguintes ao nascimento extraordinário, transformações começaram em múltiplos níveis. Teresa começou o processo longo de aprender como existir com expressão em vez de silêncio absoluto. Não foi transformação instantânea. Anos de condicionamento não desaparecem rapidamente, mas foi começo mensurável. Ela começou a expressar necessidades básicas quando tinha, começou a fazer sons quando sentia dor, começou a participar de conversas breves em vez de apenas responder monossílabos. Você está diferente, Rafael observou após semana. Não completamente diferente, mas mais presente. Como se finalmente está habitando própria vida em vez de apenas existir através dela. Teresa respondeu com mais palavras que usaria antes. Gritei pela primeira vez quando ela nasceu. Expressei anos de dor guardada. E depois disso, não posso voltar a aguentar tudo caladamente mesmo se quisesse. Algo quebrou ou liberou. Não sei qual, mas mudou. Bebê foi nomeada libertação, porque nasceu quando me libertei de silêncio que me prendia, porque nascimento dela coincidiu com liberação de peso que carreguei por 26 anos. Era nome que carregava significado profundo e que seria lembrete constante de transformação que nascimento representou. Fenômeno que acompanhará nascimento continuava sendo discutido e debatido. Aqueles que experimentaram eram categóricos, ar ficou denso, movimento ficou difícil, peso era real e mensurável mesmo se temporário. Aqueles que não experimentaram eram céticos. Mas suficientes testemunhas confiáveis confirmaram que fenômeno não podia ser completamente descartado. Henrique escreveu artigo para jornal médico descrevendo o caso, embora sabendo que seria controverso. Presenciei correlação perfeita entre liberação emocional extrema de paciente após vida inteira de supressão forçada e mudanças mensuráveis em densidade aparente de ar em ambiente imediato. Múltiplas testemunhas independentes confirmaram. Mecanismo permanece inexplicado, mas correlação é inegável. Sugiro que conexões entre estados psicológicos e manifestações físicas merecem estudo mais sério que ciência atual permite. Outros escravizados, particularmente mulheres que também aprenderam a aguentar caladamente, começaram a procurar Teresa. Não para conselhos, ela não tinha sabedoria especial, mas como testemunha de que liberação era possível. Se você pode começar a expressar depois de 26 anos aguentando caladamente, disseram, talvez nós também podemos. Era início de reconhecimento coletivo de que silenciamento não era destino individual mas imposição sistêmica. Viscondessa Laura, confrontada por evidência de que exigências impossíveis dela contribuíram diretamente para trabalho de parto quase fatal, começou a questionar próprio comportamento. Não transformação completa, mas reconhecimento desconfortável de que punir expressão criava sofrimento real. Começou a permitir escravizadas expressarem necessidades relacionadas à gravidez sem punição automática. Mudança modesta mas significativa. Visconde Afonso resistiu mais, mas economista racional nele reconhecia que trabalhadoras quebradas por silenciamento forçado eram menos produtivas que trabalhadoras que podiam expressar necessidades básicas. Em 1875, implementou reformas permitindo expressão limitada de certas necessidades através de canais controlados. Eram reformas mínimas, mas representavam reconhecimento implícito de que silenciamento absoluto tinha custos.
Em 1880, quando o movimento abolicionista intensificava, André Rebouças visitou Fazenda São José e ouviu história de Teresa. Seu caso demonstra custo invisível de escravidão, ele disse. Não apenas violência física, mas quebramento psicológico através de silenciamento forçado. Posso escrever sobre experiência sua? Teresa hesitou. Publicidade era aterrorizante, mas concordou quando Rafael encorajou. Sua história pode ajudar outros a entenderem que silenciamento é violência real. Artigo de Rebouças, O peso invisível. Silenciamento como violência estrutural, foi publicado em jornal abolicionista e causou impacto. Contava a história de Teresa detalhadamente, incluindo o fenômeno impossível que acompanhou o nascimento. Resposta foi significativa. Outros começaram a testemunhar sobre ter que aguentar sofrimento caladamente, sobre punições de expressão, sobre peso psicológico de silenciamento forçado. Em 13 de maio de 1888, quando Lei Áurea foi assinada, Teresa estava no Rio com Libertação, 15 anos, e Rafael. Teresa tinha 41 anos e voz dela, nunca particularmente forte ou frequente, era funcional. Ela testemunhou publicamente. Aguentei dor calada por 26 anos porque sistema punia a expressão. Quase morri daquele silenciamento. Minha filha nasceu quando o peso literal de sofrimento guardado manifestou-se fisicamente. Abolição deve incluir libertação de silêncios forçados. Após a abolição, Teresa estabeleceu grupo de suporte para mulheres aprendendo a expressar após anos de silenciamento forçado. Não é fácil, ela dizia. Depois de vida aguentando caladamente, aprender a expressar é trabalho ativo. Mas é possível e necessário. Dezenas participaram, começando próprias jornadas. Libertação cresceu em ativista vocal, falando sobre custos invisíveis de sistemas opressivos. Minha mãe quase morreu porque teve que aguentar trabalho de parto caladamente. Peso de sofrimento guardado manifestou-se fisicamente. Sistema que exige silêncio quebra pessoas de formas invisíveis mas reais. Teresa viveu até 1925, vendo filha dedicar vida a trabalho sobre trauma de silenciamento. Morreu aos 98. Aguentei caladamente até quase me matar. Mas finalmente gritei, liberando o peso de anos. E nunca mais voltei a aguentar tudo caladamente. Aprendi que expressão é direito, não privilégio. Rafael morreu em 1923. Ela carregou o peso impossível por 26 anos. Quando liberou, até ar sentiu. Foi lição sobre custo real de silenciamento forçado. História tornou-se estudada por múltiplas disciplinas. Médicos documentaram casos onde supressão emocional crônica correlaciona com manifestações físicas mensuráveis. Tensão muscular, problemas cardiovasculares, até relatos de fenômenos ambientais durante liberações emocionais extremas. Caso de Teresa é extraordinário mas não único. Psicólogos estudaram trauma de silenciamento. Aguentar sofrimento caladamente por anos cria dano profundo. Corpo mantém registro através de tensão, sistema nervoso desarranja, capacidade de expressar atrofia. Liberação pode ser curativa mas também pode ser traumática inicialmente porque quebra defesas que pareciam necessárias para a sobrevivência. Físicos examinaram relatos de fenômeno atmosférico com ceticismo mas interesse. Múltiplas testemunhas independentes relatam experiência consistente. Mecanismo permanece inexplicado. Não há física conhecida permitindo estados emocionais afetarem densidade de ar. Mas correlação é documentada por médico confiável. Merece mais investigação. Sociólogos estudaram silenciamento como controle. Sistemas opressivos exigem silêncio de marginalizados. Não apenas proibindo fala mas punindo expressão até pessoas autossilenciam. Teresa aprendeu a aguentar caladamente através de punição consistente. Quase morreu porque silenciamento tornou-se tão arraigado que não podia expressar necessidade mesmo em emergência. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Teresa, primeiro aguentando caladamente com tensão visível, depois gritando com liberação e ondas emanando representando o peso manifestado, finalmente livre. Inscrição: em memória de Teresa e todas que aguentaram dor calada.
Em honra de libertação, demonstrando que peso de silenciamento é real e que liberação é possível. Descendentes, 352, compartilharam histórias. Bisavó aguentou tudo caladamente até quase morrer. Quando finalmente gritou, peso literal manifestou-se. Foi demonstração física de custo psicológico de silenciamento forçado. No centro estava a verdade. Teresa aguentou dor calada mesmo grávida porque sistema exigia silêncio absoluto. Trabalhou 6 horas em trabalho de parto sem pedir ajuda porque aprendeu que expressar necessidade trazia punição. Mas o que aconteceu depois? Liberação forçada através de parto impossível, manifestação física de peso guardado, paralisia temporária de todos ao redor através de ar impossível denso. Paralisou todos literal e figurativamente, demonstrando o custo real e mensurável de silenciamento forçado. História ensina. Primeiro, silenciamento forçado tem custos imensos, psicológicos, fisiológicos, possivelmente até manifestando fisicamente em formas que ciência não entende completamente. Segundo, aguentar caladamente não é virtude mas trauma. Chamar de força é revitimização. Terceiro, liberação é possível mas difícil e pode manifestar de formas dramáticas quando supressão foi extrema e prolongada. Quarto, testemunhas de liberação extrema podem experimentar efeitos literal através de fenômenos ambientais ou figurativo através de confrontação com peso que pessoa carregou. Quinto, sistemas baseados em exigir silêncio são insustentáveis e injustos. Sexto, criar espaços onde expressão é segura é necessário para a cura. Sétimo, filhos de pessoas silenciadas devem entender história para valorizar voz própria. Perguntas permanecem. Quantos ainda aguentam caladamente porque expressão é punida? Como criamos condições onde expressão é segura? Como reconhecemos aguentar caladamente como trauma não virtude? Como validamos expressão em vez de exigir silêncio estoico? História oferece testemunho. Silenciamento forçado quebra pessoas profundamente. Peso é real mesmo se invisível. Liberação é possível mas traumática. E manifestações podem ser dramáticas. Sociedade onde expressão é segura é mais justa, mais saudável, mais humana. Se fenômeno atmosférico foi literal ou metáfora coletiva, lição permanece. Silenciamento tem peso real. Aguentar caladamente tem custos imensos. Liberação é necessária e possível. E sistemas exigindo silêncio são violentos e insustentáveis. Mensagem final. Reconheça silenciamento como violência. Não romantize aguentar caladamente. Crie espaços para expressão segura. Apoie pessoas liberando supressão. E trabalhe por sociedade onde ninguém tem que aguentar dor calada como Teresa teve. Teresa demonstrou que mesmo depois de 26 anos aguentando caladamente, liberação é possível. Que peso de silenciamento pode manifestar-se de formas que afetam todos ao redor. Que expressão cura enquanto silenciamento quebra. E que futuro onde expressão é segura é futuro pelo qual vale lutar. Silenciamento quebra. Expressão cura. Peso é real. Liberação paralisa antes de libertar. E mundo onde ninguém tem que aguentar caladamente é mundo mais humano. Essa herança, não que aguentou, mas que finalmente liberou, demonstrando o custo de silenciamento e necessidade de expressão. Liberação é possível. Peso pode ser liberado. Paralisia pode acabar. E ninguém mais deveria ter que aguentar dor calada como Teresa teve.